Para estrear este conteúdo, um ótimo exemplo, João Pinto, que representa muito bem o que é ser o Futebol Clube do Porto. Muito se fala do que é ser um jogador a Porto e João Pinto é, para muitos, o maior exemplo disso mesmo. Capitão, referência, vencedor, um líder nato capaz de se entregar em toda a plenitude pelo Futebol Clube do Porto. Foi assim durante 16 temporadas consecutivas que compõem uma carreira de sucesso a nível sénior, com conquistas nacionais e internacionais. No entanto, é preciso salientar que o legado do eterno número 2 ultrapassa as 4 linhas, uma vez que o caminho de azul e branco continua a ser percorrido pelo antigo lateral direito. É isso que tentaremos mostrar nesta nova rubrica, já que são muitos os que impactaram a história dos Dragões a diferentes níveis. Por isso conheça todas as faces de João Pinto no Futebol Clube do Porto. João Domingos da Silva Pinto nasceu em Vila Nova de Gaia e cedo subiu aos relevados do clube da freguesia, onde cresceu, o Oliveira do Douro. Estreou-se com 12 anos e aos 14 atravessou o Rio Douro para representar o Futebol Clube do Porto. O rótulo de vencedor começou a ser construído na época de estreia, ao sagrar-se campeão nacional pelos sub-15 do Futebol Clube do Porto em 1977. E 4 anos bastaram até o lateral, ainda adolescente, somar os primeiros minutos na equipa principal. A primeira mão da Supertaça de 1981 teve o Estádio da Luz como palco para a estreia de João Pinto, lançado por Hermann Stessel aos 70 minutos, já com os portistas a perder por 2-0. O resultado não sofreu alterações, mas a prova viria a ser conquistada na segunda mão, nas Antas, com um triunfo por 4-1. João Pinto jogou toda a segunda parte, naquela que foi a primeira das 24 supertaças já conquistadas pelos Dragões. Depois de 11 encontros na temporada de estreia, foi na parte final da segunda que agarrou a titularidade, já com José Maria Pedroto no comando, rendendo outro lateral histórico do Futebol Clube do Porto, Gabriel. Com espírito de solidariedade e sacrifício, aliado à sua capacidade de luta e velocidade, o número 2 tornou-se um dos atletas mais acarinhados pelos adeptos. Nem mesmo as lesões o tiraram muito tempo no relevado, porque o Broas, como também é conhecido, sempre se mostrou apto para jogar. O palmarés de João Pinto só começou a ficar mais preenchido em 1984, já com Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente. A Taça de Portugal ganha nessa época com um triunfo frente ao Rio Ave. O lateral conheceu o sabor pela primeira vez das finais europeias. Diante da Juventus, a Taça das Taças ficou decidida num jogo de má memória para os portistas. António Sousa ainda deu vantagem aos azuis e brancos, mas não foi suficiente. Esta foi, no entanto, a única final internacional que João Pinto perdeu na carreira. Futebol Clube do Porto, grande desempenho. Porque em 1987 ninguém conseguiu parar o Futebol Clube do Porto de Artur Jorge. Toda a gente nesta volta da consagração, com João Pinto a não querer largar a taça, é o fiel depositário desta taça, o capitão do Futebol Clube do Porto. Seguiu-se o gelo de Tóquio e novo momento de gênio de Madjer para garantir já no prolongamento o triunfo na Taça Intercontinental. Frente ao Peñarol, o Futebol Clube do Porto de Ivic tornou-se campeão do mundo. A esta conquista juntou-se a Supertaça Europeia, celebrada em 1988 e nas Antas. Depois do golo de Rui Barros em casa do Ajax na primeira mão, Sousa sentenciou a final para delírio dos adeptos presentes na casa portista. Sousa e o golo! É golo do Porto! Remate excelente de Sousa! Por si só, estes seriam marcos suficientes para se celebrar a carreira de João Pinto, só que o lateral direito não se ficou por aqui. Ao serviço da Seleção Nacional também fez história quando, do término da carreira, ao ser até então o jogador mais internacional por Portugal, com 70 jogos realizados.
O recordista teve como principal momento o Euro 84, no qual foi considerado o melhor defesa direito da prova, numa altura em que era menos habitual a presença da seleção das quinas nas principais provas. A nível nacional, mas de azul e branco, o impacto foi ainda maior. Celebrou o primeiro bicampeonato da era de Pinto da Costa em 1986 e o primeiro tri da história do Futebol Clube do Porto em 1987, no ano em que terminou a carreira e no ciclo do único penta no futebol português. Ao pendurar as botas e com um total de 9 títulos nacionais, o eterno capitão tinha celebrado mais de metade dos campeonatos dos azuis e brancos até então. Mais uma vez viemos demonstrar que este grupo é muito forte, vai continuar a trabalhar como tem feito até aqui. Conseguimos neste momento aquilo que era a prioridade das prioridades no início desta época, que era a conquista do título, e assim conseguir pela primeira vez na história do clube o tricampeonato. Estes foram os títulos de João Pinto, um palmarés recheado de momentos inesquecíveis para os adeptos do Futebol Clube do Porto, tal como foi o da despedida. No arranque da temporada 97-98, entregou a braçadeira e o número 2 a Jorge Costa, ovacionado pelo Mar Azul e pelos companheiros. Já teria esquecido o futebol em si, mas penso que com esta maneira de me despedir deste público maravilhoso, penso que é uma coisa muito especial para mim. Terminou assim a era de João Pinto nos relevados, recordista de jogos com 587 partidas, um marco até hoje inigualável. O exemplo máximo da mística e da liderança passou a ter outro desafio: formar os Dragões do futuro. A 1 de agosto de 1997, assumiu o comando técnico dos Sub-19, equipa que orientou nas 7 épocas seguintes e pela qual conquistou 2 campeonatos nacionais, em 1998 e em 2001. Pelas mãos de João Pinto passaram jogadores como Hélder Postiga, Bruno Alves e Hugo Almeida, entre outros que viriam a marcar a história dos azuis e brancos. Já depois de sair desse cargo e passar à rede de scouting do clube, o ano de 2006 trouxe um novo desafio para João Pinto. A saída repentina de Coadriense deixou Rui Barros e Will Corte como os únicos do corpo técnico da equipa principal. João tornou-se adjunto do antigo colega de balneário e, tal como tinha acontecido na carreira como jogador, precisou de pouco tempo nesta nova função para ajudar o Futebol Clube do Porto a conquistar mais uma supertaça, desta feita a 15ª do palmarés, diante do Vitória de Setúbal. Adriano, Anderson e Vieirinha assinaram os golos do triunfo. Com a chegada de Josualdo Ferreira, João Pinto manteve-se como adjunto até ao ciclo do professor ter terminado em 2010, com mais 6 títulos conquistados. Regressou ao banco dos Dragões em 2016, na época de Nuno Espírito Santo, numa breve passagem depois das experiências como treinador principal na Covilhã e em Chaves. Desde esse ano, João Pinto voltou a demonstrar novos atributos ao serviço dos azuis e brancos, quer seja nas equipas de observação do clube como coordenador de formação portista, com a qual continua envolvido de forma direta e também subjetiva, uma vez que vê crescer o filho, também João, e também lateral direito. O defesa, que renovou contrato com o Futebol Clube do Porto no final de 2024, vê no pai a sua principal referência. E não é o único. São muitos os jovens portistas que olham para João Pinto como uma figura incontornável do clube e do futebol português, pela dedicação sempre demonstrada numa vida de ligação ao emblema azul e branco, que ganhou novos episódios dentro dos relevados, com a criação da formação vintage. E não podia ser João Pinto sem vencer títulos, como o caso da Taça da Liga Legends, e logo na edição inaugural. Uma
vida de entrega e sacrifício, eternizada no Museu Futebol Clube do Porto, do jogador que mais partidas realizou de dragão ao peito. Fora dos relevados, tornou-se treinador da formação e adjunto na equipa principal, ajudando a formar as vitórias do futuro, tal como continua a fazer nos dias de hoje. Em qualquer função, João Pinto deu e dá a cara, o corpo e o coração ao Futebol Clube do Porto. As faces de João Pinto, ele que também é uma face do Futebol Clube do Porto. Avançamos para o portal do sócio, foi lançado ontem e traz muitas novidades para os associados do Futebol Clube do Porto. É mais um passo rumo ao progresso digital no Futebol Clube do Porto. Depois da atualização do cartão para os associados, o novo portal do sócio é mais uma novidade na transformação digital levada a cabo pelo clube azul e branco. Agora, ser sócio do Futebol Clube do Porto será ainda mais fácil, até porque todo o processo estará à distância de um clique. Com o novo portal, a admissão de novos sócios poderá ser realizada de forma totalmente digital e automática. O portal do sócio traz consigo uma série de benefícios, desde logo a facilidade de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo se tornar sócio do Futebol Clube do Porto. Incrivelmente, isto era uma lacuna que nós tínhamos, todo o processo de inscrição de sócio passava por muitas burocracias, ele agora é e será totalmente digital, permitindo que qualquer sócio em qualquer parte do mundo, ou qualquer pessoa em qualquer parte do mundo se torne sócio do Futebol Clube do Porto. São 3 os programas de admissão de novos sócios lançados nesta fase inicial. Junta-te ao clube é o programa para os adeptos que se querem fazer sócios pela primeira vez. Para os recém-nascidos está disponível o programa Primeira Identidade. E para aqueles que deixaram de pagar cotas, mas gostariam de recuperar o antigo número de associado, podem fazê-lo na secção Voltar a Casa. A plataforma surge também a pensar nos membros das casas Futebol Clube do Porto, que em muitos casos são sócios das casas, mas não do clube. Há casas que são mais próximas da cidade do Porto e da loja do associado, o que torna mais fácil essa inscrição. Há outras que são bastante distantes, desde logo, por exemplo, as que são nos Estados Unidos, onde nos vamos deslocar para o Mundial de Clubes e onde vai haver, de certa forma, uma capitalização desse movimento com o Futebol Clube do Porto a chegar aos Estados Unidos ao Mundial de Clubes. Portanto, dessa forma queremos também apelar aos sócios a juntarem-se à nossa família, aos sócios das casas, tornarem-se sócios do Futebol Clube do Porto. E este é apenas o início. Há que ter em conta que esta será uma página evolutiva, portanto é um portal evolutivo, que vai melhorando à medida que o sócio também introduz cada vez mais informação no seu próprio portal, na sua própria ficha, para que o possamos conhecer melhor de uma forma mais holística, quais é que são as suas preferências, os seus hábitos, se é um sócio mais dedicado às modalidades, aos jovens, ao futebol. Portanto, tudo isto são vertentes onde há uma certa dinâmica e interação da parte do clube com o sócio para melhor o conhecer e melhor o servir. O novo portal do sócio está disponível em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, e procura aproximar ainda mais os portistas ao clube do coração. A jornada rumo à transformação digital é longa, mas no horizonte está a construção de uma grande comunidade azul e branca, um ecossistema global que ligará os portistas ao clube e entre si, não só em dia de jogo, mas, acima de tudo, no seu dia-a-dia. Um Futebol Clube do Porto moderno e mais interativo. E assim terminamos mais um especial Futebol Clube do Porto. Dar nota mais uma vez para amanhã, a partir da 1h30 da tarde. Não perca a conferência de imprensa de Martin Anselmi, dando visão ao jogo frente ao Arouca. Até lá, uma boa noite e obrigado por ter estado desse lado connosco.